Boa noite, amigos, amigas. Muito boa noite a Rose. todos. Boa noite, querida. Essa é a nossa reunião virtual, uma reunião de divulgação doutrinária virtual da nossa Casa de Batuíra. Hoje, os nossos colaboradores, os trabalhadores da noite de hoje, os palestrantes, serão a Clarissa e o Edmilson, direto de Michigan, nos Estados Unidos. O Edmilson já está na sala? Olá, sim, estamos aqui. Oi, boa noite, queridos. Sejam muito bem-vindos à Casa de Batuíra Virtual. É muito bom estar com vocês mais uma vez. Eu sou a Rose e estou substituindo um pouquinho o nosso amigo Hélio. Tá bom. Então, sejam muito bem-vindos. Nós vamos fazer a leitura da página do livro Mais Luz e logo em seguida eu passo a palavra a vocês, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada. Então, a página do livro Mais Luz, pelo espírito Batuíra, do médium Francisco Cândido Xavier, é Na Viagem Humana. Estamos como quem atravessa mar proceloso, momentos difíceis e perigos à frente, mas Jesus permanece no leme da embarcação. As mãos do Divino Mestre estão sobre as nossas. Confiemos. Então vamos agradecer a Jesus mais essa oportunidade de estudo, com a presença desses amigos bondosos que vieram nos ajudar, esclarecer ainda mais com essa doutrina maravilhosa. Pedir à equipe espiritual que os intuam, orientem, inspirem e que a nossa noite seja uma noite de muita paz. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, e te rogamos que fique conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Então, meus amigos, os nossos amigos são trabalhadores do Centro Espírita Nosso Lar, na cidade de Dublin. É assim mesmo que fala? Dublin? Dublin, é. Dublin, né? Tá, na Califórnia. E o tema de hoje será Família, Aprendizado e Evolução para a Alma. Lindíssimo tema. Agradecemos muito mesmo a presença de vocês. Vocês terão 50 minutos, tá bom? E logo em seguida nós vamos fazer a visualização terapêutica e a irradiação. Bom trabalho para vocês. Obrigado, Rose. Vou compartilhar aqui os slides, tá? Bem, nós queremos mais uma vez agradecer ao convite, Dr. Hélio e equipe, que está sempre nos dando oportunidade de trabalho na Seara do Bem, e isso só nos fortalece. A Clarissa costuma dizer que quem faz palestra é aquele que deve e se aprimorar, né? A lição, primeiramente, para nós. Então, nós escolhemos esse tema, uma vez que é um tema que tem uma demanda atual muito grande. Todo mundo está refletindo sobre a família, né? E a família tem uma importância muito grande para a nossa evolução. Bem, nós vamos iniciar esse tema colocando assim, alguns aspectos que serão diretrizes para o nosso trabalho. Nós vamos discutir, obviamente, en passant, que esse tema família demandaria 10 reuniões, ao qual nós não temos tempo para fazer. Ou demandaria até meia-noite, coisa que vocês também não vão poder ficar. E quando a gente começa a falar sobre esse tema, aguça em nós uma necessidade muito grande de estudar, de esclarecer, de falar. Bem, então os tópicos que nós escolhemos, que versa sobre a família, parentela material e espiritual,
ao qual nós iremos trabalhar muito, baseado nos conceitos do Evangelho segundo o Espiritismo. Iremos também, dentro desta linha, falar sobre os filhos, amigos, inimigos do passado, deveres e a educação moral como sendo um desafio, uma vez que os filhos, quando chegam ao nosso convívio, são espíritos que precisam necessariamente, fundamentalmente, de esclarecimento, de ajuda, de amparo, de encaminhamento, que a gente não sabe o conteúdo que eles trazem e as necessidades, as demandas internas. Por isso que a educação moral, isso já é falado no Espiritismo, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que a educação moral deve ser a principal diretriz da família. Uma vez que esse indivíduo que esse espírito que está vindo ao nosso convívio, ele tem demandas de aprimoramento, de evolução. E então, a gente vai colocar que a educação moral é um desafio. Os pais, no que diz respeito aos pais, a responsabilidade dos pais frente a esses espíritos que está vindo à nossa convivência. A educação e a autoeducação. Os pais devem, em dado momento, desenvolver um processo de educação contínua, porque a criança, ela aprende muito pelo exemplo. A criança é uma esponja, que ela vai desenvolvendo expertise, aprendizado, vai desenvolvendo todo o processo de interação com o mundo na convivência. Então, se nós não estivermos educados, se nos educarmos a um processo contínuo, obviamente que esse aprendizado, esse convívio com a criança, com esse espírito, será, obviamente, comprometido. Então, é de suma importância a educação e a autoeducação, os deveres dos pais e os deveres também dos filhos. E mais, o aprendizado e a evolução. Ou seja, nós vamos trabalhar muito em função que a reencarnação ela vai, em dado momento, permitir que os espíritos corrijam erros do passado. E, a partir dali, desenvolver a evolução espiritual, que esse talvez seja assim, o aspecto mais importante da justiça divina. Permitir a reencarnação para que nós nos aprimoremos, para que nós consigamos corrigir os erros do passado, e também dar nossa contribuição no papel que nos cabe na criação, como diz o Livro dos Espíritos. E finalmente, o conflito e superação. Ou seja, a gente vai administrar, ou seja, toda família ela tem conflitos, carrega o conflito, uma vez que tem espíritos ali com tendências, com visões diferenciadas, e nesse conúbio, nessa troca, há conflito. O conflito nem sempre é ruim. O conflito é alguma coisa para a gente rever atitudes, hábitos e conceitos. Né? Excelente, Edmilson. Então, já vimos que é uma riqueza, né, de temas para serem refletidos por todos nós. Passar aqui, próximo slide. Então, nós gostamos sempre de começar o nosso estudo trazendo uma passagem do Evangelho de Jesus. E Jesus, ele trouxe esse trecho muito emblemático e que veio a nós enquanto estávamos nos preparando para fazer esse estudo, que é essa passagem que muitas vezes fica um pouco mal compreendida quando é analisada, digamos assim, rapidamente. E ela foi registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículos 46 a 50. E nessa passagem está escrito que naquele tempo
Enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Então, eu queria que a gente tentasse visualizar nesse momento no nosso coração o que foi aquele instante sublime, né? Porque tudo em torno do Mestre é para nós uma lição. Imagine que Jesus estava sempre rodeado de multidões, necessitados, aflitos, encarnados, desencarnados, e a gente não sabe precisar quantas pessoas havia ali, né? O que se fala em multidões, talvez fosse centenas de pessoas, certamente, possivelmente milhares, não sabemos, muitas pessoas. E eis que Jesus ali rodeado pelo povo, a sua família carnal, sua mãe, seus irmãos, estavam ali do lado de fora, né? Então, toda aquela turba de necessitados rodeando Jesus, e a mãe de Jesus, Maria, e seus irmãos, sem conseguir acessar o Mestre. Então, eis que nesse momento, alguém se dirige a Jesus e fala: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, querem falar contigo. E Jesus dá uma resposta, no mínimo interessante, talvez inesperada. E a gente poderia talvez esperar outra resposta, né? E Jesus responde com uma indagação. E ele pergunta: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Então ele estende a mão em direção aos discípulos que estavam ali ao seu redor, o auxiliando. E ele continua: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E esse trecho é muito rico, muito interessante, e a doutrina espírita vai nos ajudar a entender um pouco melhor a profundidade desse ensinamento. Porque Jesus aí aproveita o ensejo para nos falar sobre a família espiritual, não é? Então, em verdade, ele não está diminuindo, não está ignorando a sua mãe, os seus irmãos que ali estavam, mas ele aproveita isso, aquele momento justamente para ampliar o conceito de família, né? E para dizer, olha, a minha família é aquele que está em sintonia comigo, que está em sintonia com meu Pai. Então, aí Jesus vem introduzir para nós esse conceito do que é família verdadeira, efetiva, além da parentela carnal, material. E nós vamos ver, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, a extensão desse ensinamento de Jesus, onde Kardec, junto à espiritualidade superior, vão aprofundar um pouco mais esse conceito para a gente. Você quer ler? Vou ler. Tá. A união e a afeição que existe entre pessoas, parentes, são um índice de simpatia anterior, que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores, nenhuma semelhança apresentam com os dos parentes, os seus parentes mais próximos. Se costuma dizer que ela não é da mesma família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que, nas famílias, ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns ou para outros, de meio ao progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e, por efeito dos cuidados que se lhes dispensam, apuram a simpatia, apura o caráter. O caráter deles se abrandam, seus costumes se apuram
As antipatias, vocês vai. Isso. Então, realmente, a gente vai ver isso, né? Que no Evangelho segundo o Espiritismo vem elucidar para nós, ampliar esse ensinamento de Jesus. Nesse trechinho tem vários pontos interessantes, né, Edmilson? Porque vai falar da questão da afinidade positiva, né, da afinidade espiritual, dos laços de amor que já foram construídos, e daqueles laços que muitas vezes foram laços de dor, de sofrimento. E todos nós, isso é algo muito prático na nossa vida, né, Edmilson? Todos nós, né, basta olhar para a nossa família para a gente ver que isso é uma verdade, né? Todo mundo tem um caso, ou o outro, ou os dois, né, em parentes determinados. Então, nós vemos que existem aqueles laços já do amor, da afinidade, do carinho. E essa afinidade, ela é no nível da emoção, mas também das aptidões, né? Então, às vezes, é aquela família, aquela falange que vem se dedicando às artes, que vem se dedicando à medicina, né? Que vem se dedicando à religião. Então, parece que todo mundo ali, né, nasceu isso, compartilha do objetivo comum, aquelas famílias, né, que estão mais assim, afinizadas no bem, enquanto que, por outras vezes, temos alguns casos em que existe já, desde a tenridade, na criança se manifestando aquela aversão, né, aquela relação mais complicada, onde nós vamos ver, então, que ali existe algum tipo de resgate, né, de necessidade de evolução, de aprendizado. O que eu acho também muito interessante é que fala que Deus tem um propósito para tudo, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil essa prova de quando não existe uma afinidade no meio familiar, né? Então, é uma prova dolorosa, certo? Mas aqui é dito que Deus assim permite para que tenha o objetivo de servir de prova e de progresso. E também o conceito interessante de que, por vezes, o contato de um espírito recalcitrante no mal com outro irmão que já está um pouquinho mais adiantado vai permitir que aquela alma vai se quebrantando, né? Então, vai melhorando ao pouco pelo contato daquele que já progrediu, daquele que é bom, né? No final, então, diz, o caráter deles se abranda, seus costumes se apuram e as antipatias se esvaem. Isso me fez lembrar uma passagem do livro Respostas da Vida, de André Luiz, quando ele fala que a convivência é algo muito importante. E ele fala o seguinte, que é difícil viver se a gente não aprende a conviver. E a família talvez seja assim a melhor escola para desenvolver esse olhar da convivência, de aceitar, né, de dialogar. E a gente vai encontrar, nem sempre as pessoas vão concordar com os seus pontos de vista. Então, a convivência é muito importante. Nem sempre você vai ter razão, nem sempre o outro vai ter razão. Então, nesse conúbio, essa troca é que vai permitir que os espíritos desenvolvam expertise, talentos, adotem novas habilidades e atitudes para lidar, para ter uma atitude de enfrentamento, né, diante das relações. É um aprendizado recíproco. É um aprendizado de convivência. A esse respeito, nós trouxemos um trecho do livro Renúncia. Nós temos certeza que quase 100% aqui, se não 100% de todos conhecem, já estudaram, né? Que a gente sabe que todos na Casa de Batuíra são muito estudiosos. E é um livro da série do chamado Romances de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E nesse livro a gente não vai abordar a história do livro em si, e não vamos dar o spoiler da história, né, para quem não leu, mas nós recentemente estávamos estudando novamente esse livro,
e coincidiu justamente enquanto estávamos estudando também para esse tema sobre a família. E eis que no início do livro, lá no capítulo 1, tem um trechinho muito interessante que tem tudo a ver com o tema sobre família, reencarnação. Então, por isso que nós trouxemos aqui. Mas, dando uma pincelada muito breve, né, sobre a temática do livro, ela vai falar justamente de uma falange de espíritos que estão, assim, já, eu diria, afins, porque já tiveram muitas vivências de outras encarnações, tem uma história comum, laços de afeto, mas aonde um desses espíritos já caminhou um pouco mais, que é Alcione ou Alcione, e nós não podemos ter certeza, mas o que dá a entender no livro é que ela já está em um patamar até que não precisava mais encarnar na Terra, né? No entanto, ela, por compaixão, por piedade daqueles companheiros que ela muito amava, e sabendo de todas as dores, todas as provas que eles teriam que viver, ela então pede permissão de Jesus, dos mentores espirituais, para que pudesse retornar à Terra, encarnar entre os seus, para ser aquele braço amigo, aquele que ajudaria a conduzir e ajudar a segurar aquela cruz de vários daqueles personagens. Então, o contexto da obra é bem esse. É um livro muito bonito, muito profundo, com muito aprendizado. A gente sempre recomenda o estudo, né, dos romances de Emmanuel. Mas nesse trechinho em questão que a gente trouxe aqui para a nossa reflexão, ele está logo bem no iniciozinho do livro, lá na página 10, na edição que a gente tem aqui, primeiro capítulo, e nós temos um diálogo entre dois desencarnados. Então, eram dois irmãos que estavam se preparando para retornar à Terra, para encarnar, e eles estavam numa situação assim de sombras, né? Estavam num lugar tenebroso e com um passado espiritual de comprometimento, porém dispostos a se renovar. Um deles, que chamava Pollux, né? É o nome que ele trazia, a gente já vê que é um nome, né, antigo, né? Ele então estava muito amedrontado, muito receoso, ansioso, porque o momento se aproximava, né, dele voltar ali naquele corpo infantil, como bebê. E à medida que aquilo se aproximava, ele foi ficando muito aflito. Então ele dialoga com esse companheiro que também estava prestes a retornar, e eles trocam algumas impressões. Então, ele diz assim: o que mais me impressiona é o fantasma do esquecimento, que nos obscurece o espírito lá na Terra. Antes da experiência, arquitetamos 1000 projetos de esforço, dedicação, perseverança. Somos nababos de preciosas intenções, mas, chegado o momento de as executar, revelamos as mesmas fraquezas ou incidimos nas mesmas faltas que nos compeliram aos desfiladeiros do crime e das reparações acerbas. Então, aí a gente vê o medo dele de repetir os erros do passado, né? E aí o companheiro dele diz assim: mas onde estaria o mérito se o Criador não nos felicitasse com esse esquecimento temporário? Quem poderia guardar o êxito desejável, defrontando velhos inimigos, sem o bálsamo dessa bênção celestial sobre a chaga da lembrança? Sem a paz do esquecimento transitório, talvez a terra deixasse de ser escola abençoada para ser ninho abominável de ódios perpétuos. E aí o outro companheiro diz: entretanto, semelhante situação me atemoriza. Sinto enorme angústia só em pensar que perderei novamente a memória e ficarei quase inconsciente do meu patrimônio espiritual. E aí, para a gente arrematar esse trechinho, o outro então responde: mas como aprenderias a humildade
ou as reminiscências ativas do orgulho. Poderias acaso beijar um filho sentindo nele a presença de um inimigo? Conseguirias de pronto a força precisa para santificar, pelos elos conjugais, a mulher que manchaste noutros tempos, induzindo-a ao meretrício e às aventuras infames? Não percebes no ouvido terreno uma das mais poderosas manifestações da bondade divina para com as criaturas criminosas e transviadas? Então, veja que interessante esse contexto, aonde, falando da reencarnação, né, do retorno à família, a gente não pode deixar de mencionar a importância da bênção do esquecimento, né, que a doutrina espírita vem nos esclarecer, permitindo esse recomeço. E, ao mesmo tempo, a angústia, por vezes o medo que todos nós enfrentamos ao retomar essa nova trajetória aqui na Terra, né? Então, ali fica muito claro os anseios, queremos fazer o melhor, queremos nos ajustar, mas o nosso homem velho ainda tá falando muito alto em nós, né? Então, aí a gente vê todo esse contexto nos bastidores espirituais, no que antecede essa questão da família, do retorno ao seio familiar, da encarnação, né? E em se tratando disso, né? Da família enquanto aquele ambiente de cura, de perdão, de renovação, em que a gente vai estar caminhando novamente, muitas vezes, com companheiros do passado, junto dos quais muitas vezes nos equivocamos. Entendo. Né? Bem, fundamentalmente agora nós vamos trabalhar com um livro conhecido também de muitos, que é o livro Pensamento e Vida, que nós vamos trabalhar três páginas, três textos, né, que envolve a questão da família. Emmanuel, como sempre, trazendo, elucidando várias questões que diz respeito à nossa vivência, ele, em se tratando desse tema família, ele tem uma página fantástica, que se chama Berço. Eu vou ler o trechinho, tá bom, Clarissa? Preste atenção. Esse é um trechinho, que a página é grande, mas esse trechinho é bem significativo. Excetuando seus planos organizados para as obras especiais, em que os espíritos missionários senhoreiam as reservas fisiológicas para a criação de reflexos da vida superior entre os homens, impelindo-os à maior ascensão. Todo o berço de agora retrata o ontem que passou. O caminho que iniciamos em determinada existência é prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que a precederam. Né? E aí a Clarissa vai tecer altos comentários em torno disso. Na verdade, aqui é algo que a doutrina espírita vem colocar para nós, né? Que ao contrário do que o materialismo, e inclusive nos lembramos daquele filósofo John Locke, que dizia que o ser humano é uma tábula rasa, é uma página em branco, né? Então nasce ali aquela criança, né, sem nenhum script, né, uma folha em branco para ser preenchida pela vida. Mas sabemos que não é exatamente assim, né? Aquela criança já é um livrinho, né? Então ela tem vários capítulos ali já escritos e agora ela vai, né, aquela criatura vai escrever ali novas páginas. Ela já traz um conteúdo fantástico em função das suas vivências. Nisso, o Espiritismo traz assim essa informação, né, que é um aprendizado, é uma visão revolucionária, muda paradigma. Quando você sabe que, ou entende que aquele espírito, aquele ser que está ali, não é uma página em branco, não é uma tábula rasa que se fala, mas ele traz ali um todo de conhecimento acumulado ao longo das suas vivências. Isso.
Então, essa frase aqui é muito impactante, né? Todo berço de agora retrata o ontem que passou, né? E aí, Emmanuel vai continuar dizendo que os meandros da hereditariedade psíquica são, por enquanto, quase integralmente inacessíveis à sondagem da inteligência terrestre. Então, ele vai falar aí que as nossas células, quando ali no corpo fetal, se formando ali no ventre materno, elas vão reproduzir os clichês da nossa consciência, da nossa mente, no trabalho impalpável da formação de um corpo novo. E que o reflexo dominante da nossa individualidade impressiona a chapa fetal, que nos forja os alicerces do novo instrumento físico. Então, olha que coisa interessante, que aí fica essa reflexão desse conceito de hereditariedade psíquica, porque hoje na medicina, chamada medicina moderna, né, estamos ainda muito longe bom, espero que não estejamos longe, né, quem sabe daqui a alguns anos, mas ainda não é uma prática no conhecimento chamado científico, esse fato da nossa herança mental, da nossa herança emocional, psíquica, e a sua contribuição para a formação do nosso organismo físico. Muito se fala dos genes, da genética, né, que de fato é fundamental, essa herança genética que vem dos pais, para a concepção, formação da nossa estrutura, se vamos ter saúde ou determinadas doenças. Porém, Emmanuel aí está trazendo esse conceito de que a individualidade de cada ser vai trazer também aquilo que forjou para si, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, essa herança psíquica, aquelas vibrações, se estão alinhadas, se estão desalinhadas, os clichês mentais, por vezes memórias de dor, memórias de culpa, remorso, né? Que ali estarão influenciando na formação desse corpo fetal. Quer continuar? Tá. Retomamos, assim, através do berço, o contato direto com os nossos credores e devedores. Isso aí é muito importante a gente entender. Para a liquidação dos débitos que contraímos, cujo balanço efetivo faz devidamente contabilizado nas leis divinas. É dessa maneira que comumente renascemos na terra, segundo as nossas dívidas ou conforme as nossas necessidades, assimilando para esse fim a essência genética daqueles que se nos afinam com o modo de proceder e de ser. Olha o novo conceito que ele traz, né? Da hereditariedade dos genes e psíquica. Então, aí, Emmanuel está abordando essa questão, né, de Nilson, que nós comentávamos da parentela com a sua afinidade, né, digamos assim, positiva ou negativa, né? Então, todos nós, enquanto ao retomarmos essa existência, vamos ter, então, o contato com credores e devedores. É interessante, né? Que até isso, a providência divina, ela tem essa estratégia que, imagine aquela criança, aquele bebê tão sensível, né? Que desperta, né? Ternura, que desperta amor, cuidado, carinho, né? E que muitas vezes aquele indivíduo é um inimigo do passado. É um indivíduo que está ali, que a providência divina possibilitou para que nós desenvolvêssemos afeto, carinho, sentimentos, emoções elevadas. E isso vai sensibilizando esses espíritos, né, Clarice? E vem a questão da bênção do esquecimento, né? Mais uma vez, porque a gente recebe aquele bebezinho, aquela coisa linda, né? E realmente, muitas vezes, esquecendo aquele passado, nos dá a oportunidade de desenvolver amor por aquela criatura.
Sentimentos. Né? Um sentimento elevado, ou não, às vezes é um amigo que vem, um amigo espiritual, né? Mas tudo de acordo com a nossa necessidade, né, de aprendizado. E depois tem uma outra página, um outro capítulo também desse livro. Edmilson e eu somos suspeitos, somos tietes, do livro Pensamento e Vida. Né? A gente adora estudar esse livro. E nessa página chama-se família. Então, Emmanuel aí nos vai introduzir um conceito interessante. Ele vai dizer que a família consanguínea pode ser apreciada como centro essencial de nossos reflexos, reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Aí a gente fica assim, o que é isso? Reflexos? Né? E quando a gente vai ler essa obra, a gente vai ver que Emmanuel talvez seja uma das palavras que ele mais usa no livro. Né? Eu não sei nem quantas vezes, porém, em todos os capítulos eu acho que ele fala a palavra reflexo. E aí ele está falando da questão dos reflexos da nossa alma. Quer dizer, a nossa mente, que ele diz que é como um espelho, né? Onde a luz ali pode ser refletida, né? Então, a nossa alma, o nosso ser, vai refletir algo para a vida. E o que é aquilo que nós refletimos no passado e no presente? Então, a família que nós temos, ela está dentro desse contexto de ser também um reflexo de nós próprios. E aí a gente faz até a brincadeira, né? Que pode ter alguém que vai dizer, meu Deus, Deus me livre. Deve ter algum engano, porque não é possível, não. Isso aí, vamos ver essa contabilidade, né? Esse planejamento aí com a espiritualidade, que ninguém ali pode estar me refletindo. Essas pessoas não têm nada a ver comigo. Eu acho que a cegonha errou de endereço, né? Tem pessoas que falam assim, né? Eu sou uma ovelha negra aqui, não tem nada a ver, né? Mas, por incrível que pareça, sempre tem um propósito, né? Muitas vezes a gente não sabe qual é, mas se estamos ali, né, falamos assim em tom de brincadeira, mas a gente sabe o quanto às vezes é delicado alguns processos de convivência, de resgate, né? Então aqui Emmanuel vai falar nesse sentido, de que salvo exceções, né, que ele diz aqui dos espíritos pioneiros da evolução, né, que eles, independente da circunstância do ambiente, eles superam o ambiente por causa do clima mental peculiar, quer dizer, já estão muito superiores na sua vibração, no seu entendimento da vida, de si, do próximo, então não tem parente certo, não tem ambiente, né? Mas tirando essas exceções, né, para nós, 99% da população, a família está dentro desse quesito aqui que Emmanuel fala, desse conceito, né, como sendo assim um reflexo de nós próprios, né, naquelas criaturas. Então, aquilo que semeamos no passado, de alguma forma, está ali presente na convivência com aqueles indivíduos. Por isso, novamente, a frase do André Luiz, ela é bem apropriada para esse contexto, né? É difícil viver se a gente não aprende a conviver. E a família é um espaço altamente interessante para a nossa convivência. Exatamente. E aí a gente foi trazendo uns trechinhos, né, do livro, ainda nesse capítulo, ele vai, então, destrinchar um pouco mais essa questão. E ele vai dizer, então, que o templo doméstico recine aqueles que se retratam uns nos outros. Então, era disso que a gente falava, né? Que ali, ó, por incrível que pareça, eu estou vendo um pouco de mim, né? Naquele pai, naquela mãe, naquele irmão, naquele filho, tem algo ali de mim, seja de bom ou não, seja um aprendizado que eu preciso ou não, né? E aí ele dá um exemplo, né, Edmilson, que eu vou até deixar o Edmilson falar, porque esse exemplo que ele dá aí a seguir da família de músicos,
né? Ele vai falar de uma afinidade espiritual positiva, né? Então, ele vai dizer assim que uma família de músicos, por exemplo, vai ter mais facilidade para recolher companheiros da arte divina, né? Então, são espíritos que às vezes estão ali na posição de filhos, de irmãos, de pais, mas que são amigos, né? São amigos que já trabalharam juntos em outras existências ou no mundo espiritual, incentivando uns aos outros, né? Na sua evolução ali na arte, na música, coisa bonita, né? Então, ali, Emmanuel vai dizer na prática, ó, esses espíritos estão se refletindo reciprocamente uns aos outros, né? Eles respiram no mesmo clima espiritual, Isso. emocional e psicológico. É afinidade, a ausência de conflitos, porque eles estão fomentando coisas que têm afinidade, gostam, né, simpatizam. Então, isso facilita muito o desenvolvimento e a superação também das dificuldades, um ajudando o outro, porque existe essa afinidade. Se a gente parar para pensar e refletir um pouquinho, é tão interessante, né, quando a gente tem uma afinidade, porque as pessoas não pensam no conflito, e as pessoas pensam sim na união, no desenvolvimento, né, no conúbio do bem, né? E é isso que talvez que venha facilitar o desenvolvimento desses espíritos, que é essa parentela espiritual, que espíritos que já vêm ao longo de séculos, ao longo de existência, desenvolvendo a arte da convivência, a arte do amor, do afeto, do carinho, né? Nós, inclusive, já conhecemos casos assim, né, de algumas famílias, exatamente até com esse exemplo aqui da música, é uma coisa interessante, né? O casal, os filhos, os netos, né? Vai passando aquilo de geração em geração, né? A família toda seguiu a música, né? Então, é muito interessante mesmo essa afinidade. Mas, né, por outro lado, também temos situações onde a reciprocidade espiritual é negativa, não é positiva ainda, né? Então, Emmanuel vai dizer que, de acordo com esse mesmo princípio da sintonia, observamos dipsômanos e cleptomaníacos, delinquentes e enfermos de ordem moral, nascendo daqueles que lhes comungam espiritualmente as deficiências e as provas. Então, aí é um conceito também muito interessante, né? Porque para que haja necessidade do aprendizado comum, muitas vezes é preciso a encarnação conjunta daquelas almas que se afinizaram no crime, na dor, na delinquência, no vício, né? E aí a gente vai ver aquela família disfuncional, que se chama, né? Onde existe a dor, o desrespeito, o desgaste, a prova, né? Ainda nesse conceito, o Emmanuel vai colocar que a tara familiar, por esse motivo, é resultante da conjugação de débitos, à face dos novos compromissos que o mundo e com a vida. Dessa forma, somos impelidos a padecer o retorno dos nossos reflexos tóxicos, através de pessoas de nossa parentela, que nos devolve por aflitivo processo de sofrimento. Então, é aquilo que a gente falava, né? Hoje em dia se fala muito nesse termo, né? A relação tóxica, né? Isso é até um termo muito usado hoje, relacionamento tóxico, família tóxica. Emmanuel já falando disso décadas atrás, né? Então, aqui, ele reiterando, então, essa questão de que aí a palavra reflexos novamente, né? Os reflexos nesse sentido, aquilo que eu joguei para a vida e que retorna para mim, o reflexo da minha alma, né? O que eu forjei na vida, o que eu construí. Então,
se construímos ali aquele descaminho, aquela dor. E exatamente o exemplo que se dava no livro Renúncia, né, na passagem que lemos, por exemplo, quando ele falava da importância do esquecimento, até na relação conjugal, né, que ele dizia, mas se não fosse o esquecimento, como teríamos a coragem, a força para santificar uma relação que muitas vezes no passado foi de delitos, foi de traição, foi de dor, de angústia, de desdita, né? Então ali vem, esse foi o reflexo tóxico do passado, né? E agora a gente lê com a oportunidade de criar novos reflexos para a vida. Isso me fez lembrar também, novamente, dos Espíritos, quando fala que nós somos envoltos e temos ínsito as leis divinas na nossa consciência. Uhum. O homem só é feliz quando dessa lei se afasta. E quando a gente corrompe a lei, é necessário a gente, em dado momento, retomar para se reajustar. Porque a todos são dados a oportunidade de crescimento e evolução. Quando a gente corrompe a lei, quando a gente está com a dissonância com a lei, nós temos que reajustar. E o reajuste vem, muitas das vezes, no processo de provas e expiações. Exatamente. Então, para finalizar esse tópico, né, a gente traz esse trecho muito interessante também, aonde Emmanuel vai dizer que nós recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino, né? Então, vamos ter ali na família os laços de elevação e alegria que nós construímos no passado, né? Então, nada em vão. Aquele companheiro que está ali amoroso, dedicado, né? É possivelmente uma construção nossa, né? Já havíamos construído aquele carinho, aquele companheirismo, e aquilo retorna para nós, né? Mas também, muitas vezes, a construção ela ainda foi de dor, de sofrimento, e precisamos, então, renovar, desfazer. E aí que nós grifamos, que a gente achou muito interessante o destaque que Emmanuel dá, que às vezes eles se perguntam, mas como que eu vou desfazer aquilo que foi ruim, né? É toma lá da cá, é lei de talião, como é que é isso, né? Na verdade, a providência divina nos dá a forma de recomeçar. Então, ele vai dizer o seguinte, ó, à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais. Então, olha que interessante, né? Se no passado nós tivemos, por muitas vezes, semeado a arrogância, o orgulho, agora vamos ter a oportunidade de exercitar a humildade, né? Se fomos displicentes, filhos pródigos, agora vamos ter a oportunidade do trabalho no bem, da dedicação, por vezes do sacrifício, à custa da nossa saúde, à custa da nossa dificuldade financeira, né? À custa, às vezes, da incompreensão, né? Dos parentes, dos amigos, de não entenderem princípios renovadores. Então, tudo aquilo ali, esses são os novos reflexos que a vida espera de nós. O trabalho, o sacrifício, a paciência e a humildade, né? Então, a família nos dá esse ensejo também. Então, aquela circunstância da dificuldade é para nos proporcionar que a gente possa agora forjar para nós, para o nosso destino, uma nova situação de felicidade, né? Então, para a gente finalizar, né? Vamos parar por aí. Tem esse último capítulo que fala sobre os filhos. Né? Você quer só dar uma pinceladinha sobre essa questão? Em verdade, o texto é tão pequeno que vale a pena ler. Nasce a criança trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. No entanto, receberá reflexo dos pais, dos mestres, que lhes imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens que
Em muitas ocasiões, ele influenciarão a existência inteira. Eu acho que isso aí é altamente interessante, porque a criança, como nós falamos no início, é uma esponja. Ele já traz um conteúdo, mas ele também vai absorver dos pais. Os pais, no conceito da criança, são a representação de Deus para a criança. Então, a criança vai dos pais, heróis, dos orientadores. Então, muito importante que essa responsabilidade da educação, da orientação, esteja muito bem consolidada para que essa criança, em dado momento, o seu desenvolvimento seja saudável. Porque se há um conflito, há a formação dos traumas, quando a criança não é bem orientada, quando ela sofre abusos, quando ela sofre a privação emocional, isso tudo vai refletir no futuro. Porque essa criança é uma esponja. E ele, na fase infantil, ela internaliza aquilo. E na fase adulta, na juventude, ela vai extravasar aquilo. Então, é uma coisa que fica, um reflexo para a vida toda. Muito importante, então, a gente considerando, fazendo o fecho do nosso estudo, né, Clarissa, que a família tem essa importância para as nossas vidas. É importante a gente refletir sobre qual o papel que nós estamos exercendo, o que nós estamos fazendo. Em uma avaliação mais profunda, ver qual a área da nossa vida que a gente precisa corrigir, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa reajustar, justamente para que a nossa existência, essa existência que foi programada e que é uma dádiva de Deus, para que nós consigamos evoluir, a gente não despreze. É uma dádiva, é um presente de Deus para nós. Portanto, cada um de nós pode refletir agora como nós estamos nos pautando enquanto família. Qual o papel que nós estamos exercendo enquanto pais, enquanto filhos, enquanto representação para a nossa evolução. Muita paz. Muito obrigada, queridos. Muito obrigada, Clarice, Edmilson. Foi muito importante essa fala para reestruturarmos as famílias, né? Ainda mais nesse momento crítico que nós estamos vivendo. Então, nós agradecemos muito a vocês a presença nessa noite conosco. Vamos fazer, então, agora a visualização terapêutica e a irradiação. Vamos mentalmente nos encaminharmos para a Câmara de Passes. Quem está à porta é o bondoso amigo Dr. Marchi, esse benfeitor querido que trabalha ativamente em nossa casa. Ele nos dá um abraço e nos recomenda o lugar a sentar. A equipe espiritual está a postos e tão logo o Dr. Marchi inicia a oração à Mãe Santíssima, eles iniciam também o passe. Dr. Marchi pede a Maria, Mãe de Jesus, que derrame sobre cada um de nós as bênçãos da saúde, da paz, da serenidade. Os fluidos medicamentosos penetram pelo centro de força coronário e se espalham por todos os outros centros de forças do nosso corpo perispiritual, trazendo um bem-estar, trazendo serenidade. Então, logo termina o passe, nos é servida a água magnetizada. E agora, juntos, unindo coração e pensamento, nós vamos realizar a irradiação. Vamos rogar ao nosso divino amigo Jesus que abençoe a todos os irmãos em humanidade que passam por momentos difíceis, por momentos dolorosos, por dores e sofrimentos, sejam físicos, morais, espirituais, que eles possam receber as bênçãos de Jesus. Rogamos também por todos os nomes que estão nos cadernos de nossa casa de Batuíra,
nossos irmãos que estão em seus lares, que estão nesse momento, nessa reunião de aprendizado. Jesus possa abençoar a todos nós, possa nos envolver na sua paz, para que nós possamos prosseguir firmes e fortes, caminhando rumo ao roteiro que Ele nos indicou. Muito obrigada, divino amigo Jesus. Muito obrigada, Batuíra. Muito obrigada por todas as bênçãos que recebemos. Pedimos que fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigada, Clarissa e Edmilson. Muito obrigada pelo carinho de vocês com a nossa casa, conosco. Muito obrigada a todos os irmãos que fizeram parte, tanto do Zoom quanto do YouTube, desse momento de palestra. E vamos lembrar que amanhã estaremos juntos mais uma vez, às 15 horas, para o momento da oração. Uma boa noite a todos, que Deus possa abençoar cada lar, cada familiar aqui representado. Boa noite, queridos.